A homossexualidade é uma variação natural da sexualidade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Com base neste entendimento, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia estabelece que psicólogos não irão oferecer serviços que propõem tratamento e cura das homossexualidades. Em setembro de 2017, uma decisão da Justiça Federal do DF autorizou a reorientação sexual de pacientes que solicitassem, mas agora em abril, o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa decisão. Para debater essa questão, nós convidamos hoje Pedro Paulo Bicalho, conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, e Rosângela Alves Justino, do Movimento Psicólogos em Ação. Sejam bem-vindos, muito obrigada por virem aqui participar do Cidadania. Vou começar então por você, Rosângela, Sim. que você foi coautora de um pedido, né, questionando essa suspensão, né? Conta um pouco para a gente. Nós, vários psicólogos, né, do Brasil inteiro, nós temos representação de várias partes do Brasil, de todas as regiões do Brasil, para ser mais precisa, entramos com uma ação para pedir a suspensão, né, da Resolução 0199 do Conselho de Psicologia, tendo em vista que existe muitas abordagens terapêuticas, né, que são eficazes no auxílio de pessoas que sentem atração sexual por outras do mesmo sexo. E no caso da homossexualidade egodistônica, né, que inclusive está prevista na CID-10, que é uma publicação da Organização Mundial de Saúde. Então, quando você diz que a Organização Mundial de Saúde considera a homossexualidade, né, uma variação natural da sexualidade, isso não é bem assim, porque a Classificação Internacional das Doenças, que é uma publicação da Organização Mundial de Saúde, e nós estamos na CID-10, né? A CID-10 ela vai estar em vigor até 2022, né? Então, já há muitos anos, mesmo em 99, a CID-10 estava em vigor, e lá a classificação fala na homossexualidade egodistônica, por exemplo, né? Que quando a atração sexual pelo mesmo sexo não está em sintonia com o eu da pessoa e ela pode procurar tratamento para alterá-la. Além disso, a Classificação Internacional das Doenças fala dos transtornos de identidade sexual, como travestismo, transexualismo, né? Os transtornos ligados não só à identidade, como à expressão sexual, que hoje na CID-11 chama de parafilias, né? Que são voyeurismo, fetichismo, exibicionismo, travestismo fetichista. E no caso da homossexualidade egodistônica, ela está na Classificação Internacional das Doenças como uma desordem, um transtorno ligado à orientação sexual. E a CID-11 mantém essa classificação? A CID-11 ela muda um pouquinho, mas não saiu da classificação. Na CID-11 são chamados de disforia de gênero, por exemplo, em criança ou adolescente, quando a criança ou adolescente se estranha, né, com a atração, ou não conseguindo, né, identificar a sua atração sexual, o seu desejo sexual, se bem que falar em desejo sexual para criança é muito complicado, né? Mas vamos pensar na adolescência, quando essa atração sexual, ela não está de acordo com o sexo biológico dela, né? Ou seja, quando o adolescente, por exemplo, né, ele se estranha com a atração sexual pelo mesmo sexo. E fala também, por exemplo, na CID-10, em vez de usar, né, transtornos de preferência sexual, na CID-11 está classificado como parafilias. Mas a CID-10 não foi substituída pela CID-11? Não, só em 2022 que a CID-11 vai entrar em vigor, né? Ela ainda porque normalmente as classificações internacionais das doenças, elas são baseadas no tratado, né, de
no DSM, né, que é o Tratado de Estudos, né, de Psiquiatria, normalmente isso é tratado, né, enfim, né, e esses estudos são veiculados pela Organização Mundial de Saúde. Então, essa história de que é uma variação da sexualidade, né, natural, isso daí há controvérsias, né? Então, algumas pessoas, né, normalmente levadas por ideologias políticas, né, elas consideram dessa forma. E tem um outro grupo de profissionais, médicos, psiquiátricos e aqueles que realmente tomam como referência a própria classificação internacional de doenças, não vê bem dessa forma, né? Segue o que a classificação internacional das doenças diz. Como você vê, como o Conselho Federal de Psicologia vê e qual a importância dessa resolução número 1 do Conselho? Bom, o Conselho Federal de Psicologia, ele ratifica, né, o posicionamento da Organização Mundial de Saúde, que desde 1990 não reconhece as homossexualidades como uma expressão patológica, né? Nesse sentido, o Conselho Federal de Psicologia, 9 anos após o posicionamento da OMS, se posiciona através da resolução 0199 e nessa resolução nós indicamos que não se trata nem de patologia nem de desvio, portanto, não cabe reorientar, não cabe curar aquilo que não é patologia e que não é desvio, né? Uma coisa importante para ser dita é que sob a sigla Z34, a supervisão da gravidez normal está presente no Código Internacional de Doenças. E eu acredito que, por isso, ninguém acredita que gravidez é uma doença, né? Portanto, estar presente no CID não significa ser patologia e a gravidez é um bom exemplo para isso, né? O Conselho Federal de Psicologia reconhece que a egodistonia, né, que ainda está presente no CID-10, ela não se trata de uma relação que o sujeito mantém com a homossexualidade a partir de um caráter patológico, mas muito pelo contrário, a egodistonia ela é efeito do modo como esta sociedade reconhece a homossexualidade como um problema. Portanto, o que produz egodistonia não é a homossexualidade, mas são todos os processos de LGBTfobia que estão presentes na sociedade. E, portanto, se nós precisamos enfrentar a egodistonia, será com a egosintonia, porque se existe alguém que não está satisfeito com o modo como expressa o seu desejo, e isso a sexualidade é um exemplo, nós poderíamos trazer muitos outros, o que nós precisamos trabalhar é transformar a distonia em sintonia. Portanto, nenhum psicólogo ou psicóloga em território nacional, após a resolução, ficou impedido de atender pessoas homossexuais. O que o Conselho Federal de Psicologia impede é de, ao reconhecer a homossexualidade como patologia, que se possa oferecer tratamentos de reorientação. Isso, sim, o Conselho Federal de Psicologia proíbe há 20 anos através da resolução 0199. Mas o atendimento de psicólogos e psicólogas a pessoas homossexuais é muito bem-vindo exatamente por conta da chamada homossexualidade egodistônica. Precisamos nós, profissionais de psicologia, reconhecer a egodistonia como um problema, mas não a homossexualidade como um problema. E assim, ao atender pessoas que não estão satisfeitas com o modo como expressam o seu desejo, nós precisamos fazer com que elas possam reconhecer que o que faz com que as pessoas não se sintam bem com aquilo que sentem é produto das relações de poder que produzem a LGBTfobia e não a homossexualidade em si. Esse é o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia já há 20 anos, né? E a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal recentemente aplicada para nós vinda de um modo muito bem-vindo, haja vista, inclusive, que os 23 psicólogas, as 23 psicólogas e psicólogos que entraram com a ação no Tribunal Regional Federal da primeira região e que tiveram primeiro uma decisão liminar e depois uma sentença, tanto a decisão liminar como a sentença não serviu para cassar a resolução. A resolução se manteve na íntegra o tempo inteiro. O que aconteceu foi, através de uma decisão, a descaracterização da resolução.
porque a resolução se manteve na íntegra, mas através de uma decisão judicial determinava que o Conselho Federal de Psicologia, ao ler a sua própria resolução, ele a interpretasse de modo a não proibir as chamadas terapias de reorientação sexual. Né? De modo muito bem-vindo, o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão liminar, suspende essa decisão do juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de modo que, neste momento, nós temos a nossa resolução não somente na íntegra, colocada na íntegra, como também o entendimento de que cabe ao Conselho Federal de Psicologia interpretar a sua própria resolução da maneira como ele entende, da maneira como nós ratificamos o próprio posicionamento da Organização Mundial de Saúde. E reconhecemos também que as chamadas terapias de reorientação sexual, elas não podem, inclusive, serem chamadas de terapias porque elas produzem muito mais violência do que qualquer tipo de benefício para o sujeito. Nós temos inúmeros casos de pessoas que passaram por esse tipo de tratamento, muitas vezes solicitados, porque a LGBTfobia, ela produz isso nas pessoas, produz o desejo de se libertar de algo que naquele momento em que ela está incomodada, ela não reconhece que o problema está na sociedade e não em si. Então, o Conselho Federal de Psicologia, ele não pode ser conivente com nenhum tipo de intervenção de psicólogas e psicólogos no Brasil que possa servir para produzir violência e não produzir ações de cuidado, haja vista que somos psicólogas e psicólogos porque apostamos no cuidado em liberdade, no cuidado que produz potência e não no cuidado que produz mais violações, mais sofrimentos, mais exclusões e mais reificações de qualquer tipo de preconceito. Por isso, o Conselho Federal de Psicologia não somente se orgulha da sua resolução, como luta para que ela se mantenha sempre viva e sempre produzindo aquilo que nós queremos, que é a vida e a vida em liberdade. Atualmente, se um paciente chegar a um psicólogo dizer que está em sofrimento com a sua orientação sexual, sua opção sexual e quiser, né, assim, tratar esse sofrimento, de acordo com a resolução do CFP, o psicólogo pode ajudar? Sem dúvida alguma. Da mesma forma como se um paciente negro chega a um psicólogo e diz que está sofrendo de racismo. Não faz o menor sentido acreditar que o psicólogo ele vai trabalhar para que ele deixe de ser negro, para que ele não sofra racismo. Isso não faz sentido. Também não faz sentido com a orientação sexual. Se um paciente nos procura trazendo em suas queixas o sofrimento decorrente da orientação sexual que ele vive, o psicólogo não somente deve atender essa pessoa, como deve acolher esse sofrimento da melhor maneira possível, entendendo que o que ele não pode fazer é oferecer como acolhimento a esse sofrimento qualquer tipo de prática de reorientação ou de cura, por não se tratar nem de desvio, nem de patologia. Pois é, né? O próprio Pedro Paulo Bicalho, né, falou que essa resolução é proibitiva, né? No ano de 2000, a doutora Ana Bock, que foi que assinou a resolução quando ela era presidente do Conselho Federal de Psicologia, ela disse que criou essa resolução para perseguir os psicólogos cristãos, né? Então, a gente percebe aí um preconceito, né, religioso, né? Porque perseguir os psicólogos cristãos, né? Porque quem quer fazer esse tipo de tratamento, propõe, seriam, então, os psicólogos cristãos? Não somente, né? Eu estive participando de um congresso do Conselho de Psicologia naquela ocasião e numa roda de psicólogos, né, uma colega que não é cristã, a gente estava conversando abertamente e ela usava a abordagem psicanalítica e ela disse que algumas pessoas deixaram a homossexualidade através do tratamento que ela oferecia. E ela não era cristã. Aí eu fiquei, prestei atenção, né, e conversei com ela, falei, é interessante, porque eu também tenho essa experiência no meu consultório. Eu já atendi muitas pessoas que, através do processo terapêutico, elas foram diminuindo, né, a atração pelo mesmo sexo e elas puderam fazer uma outra escolha de vida.
né, de um outro estilo de vida. Aí ela olhou para mim arregalada, né, e perguntou, você é evangélica? Eu falei, eu sou, não tem por que esconder isso. Aí ela, então é isso é preconceito. Então, quer dizer, porque eu sou evangélica e tive uma mesma experiência no consultório que ela, né, só que porque eu sou evangélica, ela logo me tomou, né, como preconceituosa, né, e ela já tinha relatado a sua experiência. O que a gente observa, assim, é que essa resolução, ela trouxe uma mordaça para os psicólogos, né, como ele disse, proibitiva. Nenhum conselho profissional pode proibir um psicólogo de fazer qualquer coisa, porque o atendimento psicoterápico, ele é um atendimento íntimo. E quem dirige a sessão terapêutica é o paciente. O paciente escolhe o profissional que ele quer, né? Que ele sente uma empatia, ele muda o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, né? Nenhum psicólogo obriga ninguém a nada, né? E outra coisa, nós psicólogos, né, através das abordagens terapêuticas, nós não trabalhamos normalmente o sintoma em si. Pelo menos na abordagem que eu sempre atuei, eu tenho a formação, né, em psicodrama, e eu trabalhei muito com a abordagem psicodramática com os meus pacientes, né? Então, a gente não trabalhava a homossexualidade em si. Então, o que a gente tratava, muitas vezes dentro do consultório, o paciente trazia o sentimento de inferioridade, o sentimento de frustração, os abusos que ele sofreu. E à medida em que o tratamento ia acontecendo, né, em que ele ia se sentindo mais compreendido pessoalmente, né, ele mesmo ia fazendo a escolha de mudar ou não. Eu já tive pacientes, por exemplo, que eles resolveram tratar de vários aspectos da vida deles e não optaram, continuaram na vida homossexual. E isso é livre, né? Depende do paciente. Outros não. E o contrário outros, também por outras pode questões, acontecer? Outros pacientes, eles desejavam realmente deixar o comportamento homossexual, porque ele via que estava trazendo prejuízos para a vida deles, né? Então, muitos pacientes acometidos também pelo transtorno obsessivo-compulsivo, né? Então, pessoas, porque assim, a homossexualidade, ela pode ser primária ou secundária a outras desordens. Então, dificilmente um paciente chega para a gente somente com o quadro da atração pelo mesmo sexo. Atrelado a esse quadro, né, existem alguns transtornos que podem ser primários até, né? Por exemplo, nos casos da homossexualidade masculina, eu me deparava muitas pessoas que iam para o meu consultório porque elas estavam muito sofridas com transtorno obsessivo-compulsivo. Elas tinham que ir se masturbar, por exemplo, em banheiros públicos, né, 3 vezes ao dia, e ela não conseguia controlar aquela compulsão, né? Ou tinham transtornos ligados ao voyeurismo, ela tinha que ir para o banheiro olhar pênis, né? Então, assim, o prazer dela não estava nem no relacionamento, na interação com o outro, né? E sim nas desordens de preferência sexual, né? Que é o voyeurismo, o exibicionismo. Então, elas iam tratar, né, dessa compulsão, né? O que levava elas a ter tanta necessidade de frequentar banheiros públicos e muitas delas se relacionar com pessoas, né, com várias pessoas num dia só. E isso ela estava vendo que estava trazendo prejuízo emocional para ela e físico também, né? Porque elas ficavam vulneráveis do ponto de vista físico. Então, muitas iam procurar o atendimento para tratar da compulsão em si, né? E diminuindo, no decorrer do atendimento, do tratamento, a compulsão ia reduzindo e também muitas iam observando que a atração pelo mesmo sexo também ia reduzindo, né? Agora, mas e o contrário também pode acontecer? Uma pessoa que faz um tratamento, vai se conhecendo melhor e acaba descobrindo que, no fundo, ela é homossexual. Ela quer continuar no comportamento homossexual. Isso
já aconteceu também, eu já tive essa experiência e a gente tem que respeitar o desejo do outro, né? É o paciente que manda na sessão terapêutica. Então, eu vejo que essa resolução é uma resolução desnecessária, né? É uma resolução política, não tem fundamentação científica, né? É uma resolução desnecessária, né? E isso só veio atrapalhar a relação terapeuta-paciente. Porque o que aconteceu, né? O que é mais importante no atendimento psicoterápico? É a relação terapeuta-paciente. Se eu estou fazendo... doutora Rosângela, só porque nosso tempo está acabando, eu queria só perguntar, atualmente, dentro da resolução, sob a resolução do CFP, é possível isso acontecer? Um paciente que chega, está sofrendo, tem outros problemas e acaba chegando, se conhecendo melhor e chegando à conclusão que não é mais homossexual. Isso também pode acontecer? Sim, sem dúvida alguma. O que não pode é o psicólogo ou a psicóloga, na condução do seu trabalho, na condução da sua intervenção, propor qualquer tipo de técnica a fim de que a pessoa tenha a sua orientação modificada, né? Isso é que a resolução coloca. E só duas questões importantes para serem ditas, né? A primeira afirmação de que essa resolução ela é dirigida, né, como perseguição a psicólogos que são cristãos, né, isso não faz o menor sentido. Em primeiro lugar, porque o próprio Conselho Federal de Psicologia não reconhece nenhuma especialidade com esse nome, psicologia cristã, né? A psicologia é laica. Isso significa que as pessoas, quando são psicólogas e são cristãs, elas não produzem uma psicologia cristã exatamente por ela não existir. E a resolução, como qualquer outra resolução do Conselho Federal de Psicologia, é uma resolução dirigida a psicólogos, né? Independente do seu credo, independente da sua orientação sexual, independente de qualquer questão que faz com que esse psicólogo seja diferente um do outro, toda a resolução do Conselho é para os atuais 343 mil psicólogas e psicólogos do Brasil. E uma segunda afirmação, que essa resolução ela é desnecessária, né? É bom lembrar que nós estamos no país que mais assassina pessoas LGBTs do mundo. E quando nós trazemos o dado do assassinato para falar sobre violências dirigidas a pessoas LGBTs, nós estamos trazendo uma forma de pensar a própria violência. Se é nesse país que mais se assassinam LGBTs no mundo, também é nesse país que mais se violam direitos de pessoas LGBTs. E não será a psicologia brasileira a produzir mais violações de direitos para uma população que neste país tem tanto seus direitos negados, né? O que cabe eticamente à psicologia brasileira e, consequentemente, aos 343 mil profissionais de psicologia no país, é fazer da psicologia um instrumento para se diminuir as opressões, para se diminuir qualquer tipo de forma de violência e, nesse sentido, essa é uma resolução mais do que necessária. Uma resolução construída no país que mais viola direitos de pessoas LGBTs é, sem dúvida alguma, uma resolução necessária, e ela é necessária não somente porque ela disciplina o trabalho de psicólogas e psicólogos, mas porque a psicologia, quando se posiciona, a psicologia, quando afirma, por meio da sua resolução, que a homossexualidade não se trata nem de desvio, nem de patologia, ela também está servindo como um posicionamento para outros profissionais. Não são poucos os profissionais de direito, em especial magistrados, que ao tomarem decisões através das suas sentenças, se utilizam da nossa resolução como um posicionamento para a garantia de direitos. Portanto, esta é uma resolução necessária e uma resolução que em muito orgulha a história da psicologia brasileira. Pois é, e eu preciso dar réplica, né? Porque eu discordo um pouco do posicionamento dele no sentido de que, primeiro que o número de assassinatos de homossexuais, esse número é inflado, né?
Inclusive, tem sido veiculado na internet ultimamente, né, que essas pesquisas, elas são tendenciosas, feitas por organizações LGBTs, né, não tem nenhum tratamento fidedigno, né, nenhum tratamento científico aí para essas pesquisas. Existem assassinatos, sim, mas não com esses números inflados. E eu que atendi já muitas pessoas, né, com o travestismo também, muitos deles relatam que os próprios assassinatos ocorrem na relação deles com os seus parceiros, né? Na relação de prostituição, na relação que envolve drogas também. Então, assim, o meio marginal que vive, por exemplo, a pessoa travesti, né? Isso favorece os assassinatos. Nos acordos, por exemplo, de pagamento, né? O travesti viu que o cara é casado, ou que ele é um empresário, ou que é um político, daí ele acaba cobrando mais do que o contratado inicialmente, e isso cria um estresse, ameaças que vai falar com a esposa do cara que saiu com ele, enfim. Então, muitas falas, né, muitos travestis que eu já atendi têm esse relato. E outra coisa, assim, a questão... A responsabilização da vítima, ela é uma estratégia histórica na manutenção das violências no país. A questão do vínculo, da relação terapeuta-paciente ficou totalmente prejudicado por essa resolução. Mas, né? Infelizmente, nosso programa é curto, a gente não tem como esgotar que esse pena. debate Agradeço. aqui, né? Mas muito obrigada pela participação de vocês. Que pena, que pena. E eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer um comentário ou sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.